Questão 21. A remoção cinética do tecido cariado ou simplesmente abrasão de ar utiliza jato de ar comprimido, cuja ação abrasiva resulta no desgaste da estrutura, produzida pelas partículas de óxido de alumínio e consiste numa intervenção minimamente invasiva das lesões de cárie cavitada. Com relação a essa técnica, é correto afirmar que... Então, a remoção cinética do tecido cariado, ou seja, para abrasão de ar, ela foi proposta há muito tempo, se eu não me engano, foi até por Black, tá, que propôs, né? Só que antigamente você precisava o quê? Você precisava de uma caixa para poder colocar o material que tinha na época, que era o amálgama. Então, ela foi abandonada, essa remoção cinética. Com o advento da mínima intervenção, quando a mínima intervenção voltou a ser utilizada, que você não precisa mais desses preparos em caixas, voltou-se a falar-se da remoção cinética do tecido cariado. Mas hoje a gente tem métodos mais simples, como o ART, como a remoção química e mecânica da cárie, que também não justifica o uso dessa abrasão de ar. Mas a questão aqui está falando dessa abrasão de ar. Então, eu até coloquei para vocês depois um QR Code, eu vou passar depois para vocês, de um artigo que explica, para quem quiser saber mais, tá? Eu só vi essa questão sobre isso em todas as bancas que eu já dei aqui na CD Concurso, só a FGV que perguntou sobre a abrasão de ar, mas quem tiver curiosidade, quiser saber mais, tem ali o QR Code que dá num artigo, que provavelmente foi o artigo que eles se basearam para fazer essa questão. Então, ele diz assim, o tamanho e a forma da cavidade são fáceis de ser definidos pelo operador? Não são. Se você está jogando um jato de ar, né, você não consegue fazer um desenho adequado. Então, é difícil, né, porque forma muita sujidade quando você usa abrasão a ar. Então, eles não são fáceis. B. A necessidade de isolamento absoluto restrito do campo operatório restrito ao dente ser tratado? Sim, precisa, porque você faz muita sujidade, né? Então, diferente do RT, da remoção química e mecânica que você não precisa, né, de isolamento absoluto, tornando técnicas mais fáceis, por isso que a gente acaba usando menos essa remoção cinética, né? Ela voltou a ser abandonada, vamos dizer, novamente, mas há a necessidade. Então, essa é a resposta correta. Os aerossóis das partículas abrasivas são dispersados sem gerar dificuldade de visualização do campo. Por isso que você tem que isolar, porque você põe muita partícula, então você não consegue fazer o desenho certinho, né? Você precisa ter um isolamento absoluto. Os aerossóis, eles dificultam, né? Então, na verdade, eles dificultam a visualização do campo. Então, é um método que não é tão simples assim. O sistema provoca termogenia durante o desgaste do esmalte à dentina. Essa seria uma vantagem, ele não provoca termogenia, né? Ele não provoca o calor, seria até uma das vantagens de uso. E aí, há o contato entre o aparelho e o dente, favorecendo a sensibilidade tátil do operador. Não tem contato nenhum, é como se você jogasse um jatinho, né, das partículas abrasivas, né? Então, você coloca esse óxido de alumínio, ele vai fazendo um jato, você não tem contato com o dente. Então, assim, ele tem as vantagens, né, de não causar calor, de não fazer barulho, porém, você tem que fazer isolamento absoluto. Para fazer isolamento absoluto, você tem que anestesiar o dente, você tem dificuldade de visualização, e hoje a gente tem técnicas bem melhores, como a ART, a remoção química e mecânica, que você remove o tecido cariado sem precisar fazer isolamento absoluto, com uma fácil visualização. Então, a alternativa correta é a B, né? Que eles se pensaram que isso ia voltar na moda, né? Mas hoje tem coisas melhores. Então, tem aqui um QR Code se alguém, por acaso, quiser se aprofundar. Questão 22. O controle de dieta em crianças é uma estratégia fundamental na prevenção de cárie dentária. Sim, com certeza, em crianças e em adultos, né? Controlar a dieta é tudo para se controlar a cárie. Nesse sentido, o uso de adoçantes de volume, ou seja, os calóricos, que desempenham um papel importante devido às boas propriedades tecnológicas, doçura, higroscopia, solubilidade, segurança bem estabelecida e aceitação controlada, pode ser uma alternativa na prevenção dessa doença. Esses adoçantes podem ser usados em guloseimas, chicletes, balas e outros doces. No entanto, como podem induzir a diarreia osmótica, devem ter seu uso controlado. São exemplos de açúcar calóricos.
Ele escreveu tudo isso, muitas coisas que estão em desuso, que a gente não concorda mais, né? O que, que a gente não concorda mais? Segurança bem estabelecida. Os adoçantes, hoje a gente sabe que eles não têm a segurança tão bem estabelecida como se achava, tá? Alguns adoçantes que eram até preconizados para uso em gestantes, hoje a gente sabe que além de poluentes ambientais, eles podem alterar a microbiota intestinal, e isso pode acarretar outros problemas de saúde. Então, hoje questiona-se. Outra coisa, controlar a dieta da criança é você controlar a ingestão de açúcar, não você substituir açúcar por adoçante e continuar comendo porcaria, né? Então, hoje, quando a gente fala em dieta infantil e nutrição, o que a gente tem que orientar? A controlar o consumo de açúcar, consumir menos açúcar e não substituir, né? Substituir o açúcar por adoçante não resolve nossos problemas. A dieta, a nutrição continua sendo de má qualidade. Então, o importante é a gente controlar o consumo de açúcar e não substituir, mesmo porque não tem uma segurança bem estabelecida em criança, fora essas alterações osmóticas que podem acontecer, flatulência, diarreia e tudo mais, tá? Mas a questão não é essa, ele quer saber o que são açúcares calóricos e não calóricos. Teve uma época da FGV que eles começaram a perguntar muito sobre adoçantes, hoje eles já estão abandonando isso para a alegria de vocês, mas teve uma época que eles perguntavam muito sobre adoçantes. Então, ele quer saber o que são adoçantes calóricos e não calóricos. Isso devia ser questão, né, de uma prova de nutrição, não numa prova de odontologia. Né? Não que a gente não deva saber, mas esses nomes, né, não é todo mundo que sabe. Então, o que são adoçantes calóricos? A frutose é um adoçante calórico, o xilitol, o sorbitol, o manitol, esses que terminam com ol, eles têm uma certa caloria. Os não calóricos são aqueles mais artificiais, como a sacarina, o aspartame, o acesulfame, o stevia, que é natural, mas ele é um adoçante não calórico, a sucralose. E aqui eles colocaram, é uma questão bem chatinha, que eles colocaram uns que nem são tão usados como o Lica. Ah, aqui já está a resposta, desculpa. Já está a resposta aqui para vocês, perdão. E como o Licazin, por exemplo. O Licazin, ele na verdade ele é o maltitol também. É um nome, é uma marca registrada, o Licazin. Então não tinha nem que estar aqui. Esses são exemplos de açúcar calóricos. Por que a gente tira os outros? Porque a sucralose aqui não é calórico, o isomalte é. A talmatina, ela é um não calórico, tá? O manitol é calórico. O xilitol, ele é calórico, mas o aspartame não é calórico. O sorbitol, ele é calórico. E a miraculina, ela não é calórica e ela é pouquíssimo utilizada, na verdade. Então, assim, é uma questão bem difícil. Eu também tive até que pesquisar o Licazin, descobri que é uma marca registrada, tá? É uma questão bem chatinha aí, que eles perguntam sobre adoçantes. Se eles estivessem perguntando sobre o xilitol, que foi o xilitol há uns anos atrás, há muitos anos atrás, ele foi como uma promessa anticárie, porque eles observavam que ele tinha um efeito antimicrobiano, ele aumentava o fluxo salivar também, ele foi visto como uma joia preciosa na odontologia, mas com o tempo viu-se que ele também causa alteração osmótica e ele não é tudo isso, que o flúor, a escovação e o controle da sacarose ainda continuam os melhores métodos para controlar a cárie, tá? Então, se fosse uma questão sobre xilitol, a gente até entendia, mas essa questão é uma questão realmente bem chatinha mesmo. Olha só o tamanho dessa questão, né? Como ele coloca textos e textos e textos. Então, tem que ficar esperto aí na hora de ver o tempo que vocês têm para resolver as questões de endodontia. Paciente comparece ao consultório odontológico para uma consulta de emergência, apresentando dor intensa à mastigação na região do elemento 46. O teste de percussão e palpação para o elemento foram positivos. Palpação e percussão para o elemento foram positivos. O paciente relata a sensação de dente crescido e radiograficamente verifica-se um considerável espessamento do ligamento periodontal, ou do espaço que pertence ao ligamento periodontal. É o famoso espessamento do espaço perissementário, né? Não há edema intraoral ou extrabucal visível.
O provável diagnóstico e o tratamento mais indicado nessa consulta de emergência são... Vamos lá. Letra A, eu vou ler com vocês, depois eu dou um tempinho para vocês pensarem. Abscesso perirradicular agudo. Prescrição de antibiótico, tratamento seria prescrição de antibiótico anti-inflamatório analgésico durante uma semana. Após esse período, pode realizar-se o acesso endodôntico para esvaziamento da câmara pulpar. Isso é o que ele propôs na alternativa A. Ele colocou como diagnóstico abscesso agudo, tá, com prescrição de antibiótico anti-inflamatório analgésico durante uma semana e depois desse período fazer o acesso endodôntico e esvaziamento. Letra B. Uma pulpite reversível. Prescrição de antibiótico anti-inflamatório e analgésico durante uma semana. Após esse período, abrir o dente e fazer esvaziamento. Letra C, periodontite apical crônica. É o diagnóstico. Acesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar, remoção da polpa até 2 milímetros no interior dos canais, tá? Aplicar medicação intracanal e instrumentar após uma semana. Letra D, necrose pulpar com periodontite apical aguda. Faz o acesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar, limpeza do canal por meio de técnicas progressivas de instrumentação e aplicação de uma medicação intracanal. Letra E, periodontite apical aguda. Acesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar, fazer irrigação com substância antibacteriana e manter o canal aberto durante uma semana, para que haja drenagem da secreção purulenta. Qual alternativa vocês acham que tem como correta essa questão? 5 segundinhos. Um pouquinho mais, né? Essa tá fácil. Apesar de ser longa, tá bem fácil. Vamos tentar resolver essa questão de uma forma bastante, coerente. Paciente comparece ao consultório odontológico para uma consulta de emergência. Gente, se ele contém uma consulta de emergência, ele está apresentando dor. Mas a dor, ele está colocando aqui, ó, intensa a mastigação na região do elemento 46. Então dói muito quando ele mastiga. Legal? Ele não está falando que é uma dor espontânea, se ele está tomando analgésico, né? Ele tem uma dor intensa quando ele mastiga, então ele procura urgência. Se ele procura uma urgência e ele está sentindo dor, ele está diante de um quadro agudo ou um quadro crônico? Um quadro agudo, ele apresenta dor, porque os quadros crônicos são assintomáticos. Lembra disso? Então, beleza. O teste de percussão e palpação para o elemento foram positivos. Quando você fez palpação apical e percussão, ele se deu como positivo. Isso ele quis dizer para você o seguinte: tem necrose. Ou, se não tem necrose, pelo menos ele tem uma doença periapical. E as doenças periapicais, elas geralmente são decorrentes de processos de necrose pulpar. A única doença de periápse, que tem com polpa viva é a periodontite apical aguda traumática. A traumática é polpa viva. Tá legal? Que também pode ter teste de percussão e palpação para no elemento comprometido. Aí ele coloca assim: o paciente relata a sensação de dente crescido. Então, o dente está mais alto do que os outros. E radiograficamente, você considera-se o aumento do espaço perissegmentar. Não há edema, nem intra, nem extrabucal. Ou seja, não configura o aspecto clínico de um abscesso. Tá? Para ser abscesso, teria que ter relatado ali que ele tem edema. Ele não tem edema, então não é um abscesso. Legal? Então, o provável diagnóstico e tratamento mais indicado são abscesso perirradicular agudo? Não, ele não tem, não há edema, nem intra, nem extraoral. Legal? Então, quando esse quadro, ele me indica de que ele tem alguma doença periapical aguda, tá? Se não é abscesso, são as periodontites apicais. Agudas porque tem dor. Porque nas doenças do periápice, eu só tenho os abscessos e as periodontites apicais, agudas ou crônicas. Então, eu tenho a periodontite apical aguda, que pode ser traumática, como pode ser infecciosa.
Então pode ser de polpa viva, como pode ser de polpa morta. Eu tenho essas duas. Vamos ver nos enunciados o que se encaixa. Legal? Porque ele não, só pelo enunciado, eu não tenho como responder. Se fosse uma discursiva, eu teria que colocar: se tiver com necrose, é a infecciosa. Se tiver com polpa viva, é a traumática. Legal? A periodonte apical traumática. Como não tem, como não é discursiva, vamos ver as alternativas. Então, a primeira, letra A, já não é. Legal? Nossa, aqui não é. Vamos ver a outra. Pulpite reversível. Pulpite é polpa viva. Ele já me deu que o dente tem teste de percussão e palpação positivos. Muito provavelmente uma necrose pulpar ou um problema periapical. Então, não é pulpite reversível. E ainda mais, prescrição de antibiótico anti-inflamatório e analgésico durante uma semana, só depois disso você vai abrir o dente, né? Não tem sentido, né? Ninguém dá antibiótico para pulpites, né? Ninguém dá antibiótico para pulpite. Lembra-se disso, não? Antibiótico eu dou quando? Quando o paciente está prostrado com febre, quando ele não consegue drenagem, quando ele tem que fazer drenagem cirúrgica, quando ele tem, ele é imunossuprimido, né? É, ali que eu faço, então, a prescrição de antibiótico. Legal? Quando eu não consigo drenagem via canal. Então, pulpite irreversível também não é. Periodontite apical crônica. Opa, crônico? Não é crônico, senão ele não estaria com dor. Legal? Então, não é a periodontite apical crônica. Necrose pulpar, aí ele coloca, ele afirma, ó, necrose pulpar com periodontite apical aguda. Necrose pulpar com periodontite apical aguda. Aí beleza, ele está falando assim, é uma periodontite apical infecciosa porque tem necrose. O que eu tenho que fazer? Abscesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar, legal. Limpeza do canal, aí a técnica progressiva de instrumentação significa que você vai ampliando o seu canal e aplicação de medicação intracanal. Ele descreveu perfeitamente uma técnica de instrumentação, medicação, né? Uma primeira sessão, tá excelente. Legal? Então, me parece uma boa resposta. Vamos ver aí. Periodontite apical aguda. Opa, mas periodontite apical aguda pode ser duas, traumática ou infecciosa. Como é que eu vou fazer? Acesso endodôntico e esvaziamento da câmara pulpar. Não sei se for a traumática ali, periodontite apical aguda. Se for a traumática, eu não vou fazer o acesso endodôntico, eu vou só dar anti-inflamatório e ajuste oclusal. Então, tá furada essa questão aqui. Fazer irrigação com substância antibacteriana e manter o canal aberto. Ninguém mantém canal aberto, tá, gente? Isso não é técnica preconizada. Isso é clínica do dia a dia. E clínica popular, né? Ninguém deixa canal aberto. Legal? Então, a alternativa correta, a alternativa D. Essa aqui, só para... Dificilmente vai cair nesse nível de detalhamento, tá? Mas só para a gente lembrar aqui. A questão de queilite angular, ela vai indicar, normalmente, ó, queilite angular indica uma deficiência na vitamina B2, queilite angular. E a glossite, guardem esse porque são complexo B. A deficiência de B, complexo seria todos os tipos de vitamina B, né? B2, B3, né? B12. Então, a B3 está relacionada à glossite. Então, a B2, queilite, e a B3, glossite. Isso é importante porque a deficiência de complexo B, de uma forma geral, ele promove despapilação da língua, a língua fica careca, e o paciente geralmente tem queilite angular. Então, lembre-se disso para deixar guardado aí no seu HD cerebral. Agora, por exemplo, se o paciente tem deficiência de vitamina C, ácido ascórbico, o paciente pode ter edema e sangramento gengival. Lembre-se desse caso, em que situação? Seria aquela boca de trincheira, quando os pacientes, os soldados ficavam na trincheira, não tinha alimentação muito pobre, não tinha alimento nenhum de frutas, né?
de vitamina C, e aí eles ficavam com a boca que chama escorbuto, né? Edema e sangramento gengival. Isso acontecia também aonde? Nos casos das grandes navegações, né? Então, quando vinham o pessoal no navio, chegava uma hora que não tinha alimento porque não tinha refrigeração, os alimentos estragavam, principalmente os vegetais e frutas, eles passavam meses sem esse tipo de alimentação e começava a ter escorbuto, né, durante a vinda, sei lá, de Portugal para o Brasil. E a vitamina D, hipomineralização dentária.